Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 13, a última lição dessa revista, desse trimestre. Mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. Enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão úteis ao seu aprendizado. O primeiro delas é o cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que a gente faz no final para verificar aquilo que nós aprendemos. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, chegamos à lição de número 13, a nossa última lição desse trimestre, e o título da lição é A Necessidade de Avivamento no Século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Antes de começar a apresentar a vocês o conteúdo dessa lição, eu fiz essa observação durante todo o trimestre e queria fazer uma última vez. Nós estudamos o movimento pentecostal sobre um aspecto histórico. Quais foram as correntes cristãs que influenciaram o movimento pentecostal ao longo dos anos? É claro que todo movimento cristão, para ter autenticidade, ele precisa então ter uma base bíblica sólida, sadia. E por isso que eu reservei essas lições para explicar o aspecto bíblico, para nos ajudar aí a olhar os movimentos históricos e a nossa própria eclesiologia local e perceber a maneira como certos movimentos se afastaram de uma noção bíblica e em outros momentos se aproximaram dela e como nós mesmos podemos fazer isso. Então, nas lições, eu sempre fiquei com o texto base da lição e recomendei que você procurasse um estudo histórico para que você tivesse aliado essas duas ferramentas para ajudar a você a entender os acertos e erros dos movimentos cristãos históricos e para considerar decisões futuras para a eclesiologia da igreja da qual fazemos parte. Tendo feito, então, essa última observação, eu queria apresentar o cronograma da aula. Essa aula vai estar dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar o contexto literário de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Como eu sempre digo, esse é o texto áureo e eu quero explicar aqui o contexto em que essas palavras foram ditas. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 14 a 17. Na terceira sessão da aula, eu queria fazer 2 aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos a eclesiologia local. E, na quarta sessão, eu encerro com 5 perguntas para avaliar o nosso aprendizado. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar essas informações para que então você possa usufruir o máximo deste conteúdo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Veja, Atos capítulo 2 vai narrar para a gente a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. Para fazer esta apresentação da descida do Espírito Santo, o autor de Atos vai dividir a sua narrativa do capítulo 2 em 5 episódios. Dessa maneira, ele consegue mostrar para a gente quais foram os efeitos imediatos da descida do Espírito Santo, que era uma promessa escatológica, ou seja, que é uma promessa para os últimos dias. Eu organizei para vocês estes eventos, a maneira como ele narra para a gente, para ficar mais fácil de compreendermos. Eu, como falei, são 5 episódios e aqui estão eles. No primeiro episódio, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, versículo 1 a 4.
Segundo episódio, a reação dos judeus da diáspora que vivem em Jerusalém, versículos 5 a 13. Terceiro episódio, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, versículo 14 a 36. Quarto episódio, o sermão missionário de Pedro, versículo 37 a 40. E por fim, o quinto episódio, conversões em massas, conversões em massas e batismo, versículo de número 41. Bom, como eu acabei de mostrar a vocês, o texto que nós vamos estudar hoje faz parte do terceiro episódio, que vai narrar o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Deixa eu frisar aqui mais uma vez, está aqui, ó, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Este é o texto que nós vamos estudar. Pedro se levanta para explicar aos judeus de Jerusalém, os judeus da Judéia e os judeus da diáspora que vieram para Jerusalém para a festa de Pentecostes, aquilo que está acontecendo, aquilo que eles estão vendo diante dos seus olhos. Veja essa citação que resume bem o que é que Pedro vai anunciar aqui no seu discurso. Pedro explica as manifestações como cumprimento das profecias das Escrituras, em particular as profecias que estão em Joel capítulo 2, versículo de número 28 a 32, que esclarece o fenômeno de falar em línguas não aprendidas. Pedro argumenta que o que estão testemunhando é a manifestação do espírito de profecia, derramado pelo Jesus crucificado, ressuscitado e exaltado, que foi constituído Senhor. Então, no discurso de Pedro, ele explica que aqueles eventos que estão sendo realizados ali diante deles são eventos que tratam sobre o cumprimento das promessas que o Senhor havia feito por meio do profeta Joel. Nessas promessas que o Senhor havia feito, o Senhor fala sobre derramar o seu espírito sobre toda a carne. E Pedro faz questão de destacar que o Espírito só está sendo derramado por causa da obra e da pessoa de Jesus. Inclusive, Pedro vai explicar para aquelas pessoas que o Espírito Santo foi derramado com este propósito. O Espírito foi derramado para capacitar os seguidores de Jesus a saírem e dar testemunho sobre Jesus Cristo. E por isso que nós vamos ver aqui que o Espírito é apresentado como o Espírito de profecia, que nós vamos entender durante o texto. E é isso exatamente que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu queria explicar os versículos 14 a 17, onde Pedro vai explicar aos judeus de Jerusalém, da Judéia e da diáspora que vieram para a festa de Pentecostes, né? O que é que está acontecendo, o que é que eles estão vendo, qual a explicação para aqueles fenômenos que estão acontecendo naquele momento. Eu começo explicando o versículo 14 e 15. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Veja, Pedro aqui se levanta como um porta-voz dos 11 apóstolos e vai explicar o que está acontecendo. Como nós vimos na aula 1, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, há 3 eventos que eles estão presenciando aqui que merecem atenção. É o audível, né? Aquilo que dá para ver e ouvir. Primeiro, eles ouvem um barulho vindo do céu como uma grande tempestade. Segundo, há línguas como que de fogo que foram vistas descendo sobre os seguidores de Jesus. Terceiro, esses mesmos seguidores de Jesus estão falando em idiomas que eles nunca haviam aprendido. E esses 3 sinais, audível e visível, são muito diferentes. Eles veem um barulho, eles ouvem o barulho, não tem como, né? Eles ouvem o barulho, eles veem os discípulos de Jesus falando sobre aquelas línguas e falando sobre todas aquelas coisas na língua deles,
sem que esses discípulos sequer tenham aprendido essas línguas, e tudo aquilo era muito diferente. É nesse contexto que os céticos apresentam uma explicação para isso que está acontecendo. A explicação dos céticos é: eles estão embriagados. E isso Pedro faz questão de chamar a atenção. Essas pessoas não estão bêbadas, porque os céticos só têm essa explicação. Pessoas falando alto, idiomas que não aprenderam, falando de línguas como de fogo que desceram, isso deve ser embriaguez. A explicação de Pedro para descartar a embriaguez é: olha, são 9 horas da manhã. Por mais que nós estejamos em uma ocasião festiva, que era a festa de Pentecostes, era cedo demais para qualquer pessoa estar embriagado. Qual é então a explicação para estes eventos que estão acontecendo aqui? A explicação aparece para a gente no versículo 16 e 17. Pelo contrário, agora Pedro já está respondendo. O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pedro começa a sua explicação dizendo que aquilo que eles estão vendo acontecer é o cumprimento de uma profecia que foi entregue por intermédio de João. Inclusive, eu recomendo que você faça uma leitura comparativa entre Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao 21, e Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32, que eu já mencionei antes na citação da primeira sessão, para você ver a maneira como intencionalmente Pedro altera um pouco as palavras de Joel. Lucas não descreve literalmente como aparece lá em Joel. Ele altera um pouco essas palavras para dar um sentido específico. E é claro que a profecia é um pouco longa para eu explicar aqui, mas o meu foco aqui é explicar apenas o versículo 17. E no versículo 17 a gente descobre que a profecia de Joel é para um período muito específico da história. Você consegue me dizer qual é este período? O período específico no qual as profecias se cumpririam seria nos últimos dias. O que é que inaugura, então, esses últimos dias? Quando que começa esse tal de últimos dias aí, que foi predito por Joel que Pedro está dizendo, né, que diz respeito a essa profecia? Porque, na verdade, essa é uma mudança da profecia de Joel. Joel não diz últimos dias, é Pedro quem diz últimos dias. Olha, os últimos dias, eles começam com Jesus. Jesus é quem inaugura isso que é chamado aqui de últimos dias. Quando Jesus ressuscita dos mortos, a ressurreição é um sinal escatológico do fim. Com isso, Pedro reconhece que nós, a humanidade, já estamos vivendo os últimos dias. Esses são os últimos dias da história da humanidade. Muito em breve chegaremos ao escatom, ao fim de todas as coisas. Mas antes de chegar ao fim, o Senhor prometeu fazer uma coisa em benefício do seu povo. O Senhor prometeu derramar o seu espírito sobre todo tipo de pessoa, afetando então todas as camadas da sociedade. E a questão é, por que o Senhor, nos últimos dias, prometeu derramar o seu espírito? Por que a presença do Espírito nos últimos dias é uma promessa tão importante? Eu queria ler isso numa citação e peço a sua atenção, que essa é uma citação importante que, inclusive, eu quero explorar na aplicação. No Antigo Testamento e no judaísmo, o Espírito quase nunca é simplesmente um agente separado de Deus, mas uma das poucas formas reservadas para a própria atividade de Deus. O Espírito é a forma de Deus agir, o fôlego de sua boca, sua própria vida vibrante e, assim, a extensão imediata de sua personalidade e vitalidade. Qual que é o ponto-chave aqui? O Espírito é o próprio Deus.
O Espírito não é uma energia, o Espírito não é uma fumaça, o Espírito não é um copo d'água para jogar nas pessoas, o Espírito não é um óleo de unção. Na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é apresentado como sendo a maneira em que o Senhor age e realiza as suas atividades. Como foi dito na citação que nós acabamos de ler, o Espírito é a maneira que Deus age nas pessoas. Por isso que ter o Espírito derramado nos últimos dias é tão significativo para a humanidade. Porque assim como acontecia com os profetas, quando um cristão vai anunciar o evangelho, quando um cristão anuncia as boas novas, esse mesmo cristão vê acontecer aquilo que os profetas faziam. Eles são portadores de uma revelação do Senhor que será entregue a toda a humanidade. Por isso que a presença do Espírito Santo é tão importante nos últimos dias, porque a mensagem que nós comunicamos é uma revelação do Senhor à humanidade. Eu queria mostrar isso para vocês de maneira bem específica no próprio texto. Eu queria ler com vocês novamente aqui o versículo 17 e depois da leitura eu quero que você me responda uma pergunta. Como é que o Espírito Santo age na vida dos seguidores de Jesus? Versículo 17, eu vou ler apenas aqui o 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Você consegue responder para mim? Como é que o Espírito Santo age na vida dos seguidores de Jesus nos últimos dias? Aqui no versículo 17 são apresentadas 3 formas: profecia, visões e sonhos. Você sabe me dizer o que há de comum entre essas 3 manifestações do Espírito do Senhor? O que há de comum entre profecia, entre visão e entre sonho? Sabe? Todas essas são maneiras como o Senhor se comunicava aos profetas. Quando o Senhor queria transmitir a sua mensagem, ele fazia isso ou por profecia, ou por visão, ou por sonho. Qual é a ênfase que Lucas está dando aqui? Lucas está mostrando que os discípulos de Jesus estão recebendo o espírito de profecia que usava os profetas do Primeiro Testamento. E por isso que a presença do Espírito Santo nos últimos dias é tão importante. Craig Keeney explica isso para a gente de uma maneira muito mais clara. Veja aí comigo. Atos também retrata a atividade mais ampla do testemunho cristocêntrico, como um discurso inspirado. No sentido mais amplo da inspiração profética, toda a igreja cumpre essa missão por meio de sua experiência com o Espírito e consequente capacitação para espalhar o Evangelho. Quando um cristão decide abrir a sua boca para anunciar as boas novas sobre Jesus, ele está fazendo a mesma coisa que era feita por um profeta de Israel. Se os profetas pegavam a mensagem com o Senhor e comunicavam a mensagem ao povo, os seguidores de Jesus fazem a mesma coisa. Eles pegam a revelação do Senhor, que no caso é o Evangelho, e anunciam esta mensagem do Senhor para as pessoas. Inclusive, a mesma reação que os profetas esperavam do povo é a reação que os seguidores de Jesus esperam das pessoas. Que eles ouçam a voz do Senhor, revelando a vontade do Senhor, que no caso é Jesus, e obedeçam essas ordens. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é a revelação da vontade do Senhor. Por isso que o Espírito Santo aqui é identificado como sendo o espírito de profecia. Porque enquanto nós anunciamos o Evangelho, nós estamos comunicando uma mensagem profética. Nós estamos pegando uma revelação do Senhor e traduzindo ela a toda a humanidade. E a ação do Espírito Santo, portanto, como sendo um espírito de profecia, diz respeito à maneira como ele está agindo nos seguidores de Jesus. Na maneira como ele capacita os seguidores de Jesus a tornarem o Evangelho uma mensagem de Deus para o seu tempo. Repetindo, é porque o Espírito Santo é um espírito de profecia que nós conseguimos tornar o Evangelho uma mensagem de Deus para o nosso tempo.
para encerrar, então, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia a olharmos o movimento pentecostal sobre um aspecto histórico e olharmos a nossa igreja local e considerarmos erros e acertos, aquilo que precisamos considerar de maneira mais bíblica para as nossas decisões. Primeira aplicação. A falta de conhecimento bíblico fez muitos cristãos tratarem o Espírito como uma força impessoal. Isso aqui é um problema assim que nós, os pentecostais, precisamos reconhecer. Porque nós, os pentecostais, damos muita ênfase para o Espírito Santo. Apesar de nós darmos muita ênfase ao Espírito Santo, é preciso reconhecer que nós também tratamos o Espírito Santo com muito equívoco. Os principais equívocos na maneira como nós tratamos o Espírito Santo está relacionado à forma como muitos cristãos veem o Espírito Santo de maneira impessoal. Por exemplo, você conversa com um cristão e não é difícil alguém se arrepiar todo e dizer assim, olha, o Espírito Santo está aqui. Eu até me arrepiei. É uma coisa impessoal. Para outros, o Espírito Santo é um óleo. A gente sobe ao monte, traz um óleo ungido e passa óleo na cabeça das pessoas e diz, aqui está o Espírito, receba o Espírito. O Espírito é um óleo. Para outros é uma água. Quem lembra da água, hein? A época em que cultos pentecostais jogavam água nas pessoas. Alguns até mais empolgados colocavam água na boca e cuspiam nas pessoas. Isso revela, assim, um total desconhecimento sobre quem é o Espírito. Porque na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo não é uma água, não é um óleo, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo revela a maneira como Deus está agindo sobre o seu povo. E nós precisamos considerar isso de maneira adequada. O Espírito Santo não é essas coisas que as pessoas tratam. Eu falo da minha própria experiência como pentecostal. Muitas vezes o que eu pedia para o Espírito Santo fazer não fazia sentido. Senhor, nós estamos aqui numa experiência de oração, que o teu Espírito Santo se manifeste numa coluna de fumaça. Mas o Espírito Santo não é uma coluna de fumaça. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. Mas eu queria ver uma coluna de fumaça. Às vezes nós queremos ver a água ser derramada ou um óleo ser colocado na cabeça das pessoas. E isso faz com que o Espírito Santo seja tratado de maneira inadequada. Tudo isso por causa do desconhecimento. Nós devemos reservar um tempo suficiente para estudar sobre o Espírito Santo. Inclusive aqui tem uma série de mensagens sobre batismo com o Espírito, onde eu pego alguns desses aspectos. Se você quiser ir na playlist, recomendo que assista, para que a gente tenha uma visão um pouco mais clara sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E Deus está agindo na igreja. Deus está empoderando os seguidores de Jesus. E ele faz isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo enquanto nós anunciamos o Evangelho, convencendo pessoas do seu pecado. O Espírito Santo está agindo em cristãos, santificando a vida dessas pessoas. O Espírito Santo está agindo por meio dos dons espirituais. Mas ele age em nossas vidas, e isso é o Espírito Santo. É a maneira como o Senhor age em seu povo para dar testemunho sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Segunda aplicação. O espírito de profecia derramado sobre a igreja não pode ser confundido com um ímpeto ideológico. Olha, nós recebemos o espírito de profecia porque a mensagem que nós comunicamos foi revelada. Eu expliquei isso no finalzinho da segunda sessão. É isso que é ter o espírito de profecia. Nós recebemos a mensagem de Deus e comunicamos. Nós somos porta-voz do Senhor. Mas é preciso reconhecer que tem havido uma apropriação indevida desse tema. Na boca, principalmente de muitos líderes cristãos, o espírito de profecia deixou de ser o espírito que dá testemunho sobre Jesus e passou a ser o espírito que defende ideologias. Professor, o que é uma ideologia? Ideologia é a maneira como nós usamos as nossas ideias para manipular pessoas. Então veja, eu posso usar o espírito de profecia para manipular vocês a me ajudar a construir um grande prédio.
Eu posso usar o espírito de profecia para manipular vocês a votar nos meus candidatos nas eleições. Eu posso usar o espírito de profecia para exigir certos comportamentos de vocês que eu considero ser adequados e outros que eu rejeito. Mas tudo isso são apropriações indevidas, porque o espírito de profecia é um anúncio fiel das boas novas do Evangelho. E me assusta a maneira como as pessoas fazem uso dessa expressão. Quando eu escuto a palavra profético ou profecia, eu até me tomo um susto, porque eu já sei que vai vir alguma coisa estranha por lá. Nós temos usado e se apropriado disso para defender coisas mais estranhas, para dizer coisas sobre o Brasil, sobre eleições, sobre economia, que não faz o menor sentido. O espírito de profecia não é dizer coisas que nós queremos. Isso ganha assim um tom tão esquisito que não é incomum. Você está na igreja e alguém diz: levante sua mão que eu quero profetizar sobre sua vida. Como se a profecia fosse o peso das nossas palavras. Que falta de compreensão bíblica é essa? De onde vem isso? Então nós precisamos compreender de maneira muito clara que o espírito de profecia diz respeito à maneira como Deus nos entrega uma mensagem e nos comissiona a ir levar esta mensagem a outras pessoas. Aqueles que creem nessa mensagem são batizados em nome de Jesus serão salvos. Aqueles que não creem são condenados. A mensagem vai se cumprir. A mensagem não é o que eu penso sobre política, economia, cultura. Espírito de profecia não é crítica que eu faço a outras igrejas, a manifestações religiosas. Espírito de profecia não é críticas que eu faço à religião. O espírito de profecia que nós recebemos é para dar testemunho sobre Cristo e a sua obra. Por fim, para encerrar essa aula, eu queria fazer uma avaliação do aprendizado. Para que serve a avaliação? Para verificar aquilo que a gente aprendeu. Depois da avaliação, caso seja necessário, você pode assistir a aula novamente e ver aquilo que ficou não muito claro para você. Além disso, também tem um fórum onde você pode colocar as suas questões. Eu pergunto e você responde. Vamos lá, então? Primeira questão. Essa pessoa se levantou como porta-voz dos apóstolos e explicou o que estava acontecendo. Quem foi a pessoa que se levantou como porta-voz dos apóstolos para explicar sobre aquilo que estava acontecendo na descida do Espírito Santo? O nome dessa pessoa é Pedro, muito bem. Pedro é a pessoa que se levantou como porta-voz dos 11 apóstolos para explicar que aquilo que eles estavam vendo acontecer não era embriaguez ou qualquer coisa estranha, era sim o cumprimento de uma profecia escatológica. Escatológica é isso, uma profecia para se cumprir nos últimos dias. Tudo bem? Segunda questão. A mensagem desse profeta dizia respeito às coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Quem é o profeta que anunciou uma mensagem que iria acontecer no escatom, nos últimos dias? O nome desse profeta é Joel. E nós estamos falando da sua profecia dos gafanhotos, né? Pedro pega a profecia de Joel e faz uma interpretação dessa profecia, aplicando ela ao que eles estavam vendo acontecer ali. Tudo bem? A terceira questão. Estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade, mas quando começou a contar este período de tempo? E aí? Quando é que começou a contar os últimos dias? Isso aqui tem a ver com escatologia judaica. Os judeus acreditam que os últimos dias haveria ressurreição dos mortos como um dos sinais dos últimos dias, né? É claro que isso não é um pensamento comum entre todos os judeus. A questão da ressurreição é um problema, não é uma teologia consolidada, mas havia uma escatologia, uma crença escatológica que ressurreição era um dos pontos que faziam parte dos últimos dias, né? Os mortos ressuscitariam. Portanto, se os mortos ressuscitariam, quem é o primeiro morto a ressuscitar que não morre mais? Jesus. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, neste momento, nós temos então o início do fim.
O fim já começou, mas ainda não terminou. É o que nós chamamos de já ainda não. O fim já começou, mas ainda não terminou. Jesus já ressuscitou dos mortos, mas todos os mortos ainda não ressuscitaram. Então nós vivemos entre esses dois tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, onde aquilo que vai acontecer nos últimos dias já começou a acontecer, mas não ainda de uma forma absoluta, né? O Espírito Santo que vai habitar no meio do povo de Deus já habita, mas ainda não de forma absoluta, como nós veremos. Então, Jesus é quem inaugura os últimos dias. Quarta questão. Na Bíblia Sagrada, ele é apresentado como sendo a maneira que o Senhor realiza as suas atividades. O Senhor realiza muitas atividades, o Senhor empodera o seu povo, o Senhor capacita o seu povo. Quem é responsável por fazer isso? O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, agindo no povo do Senhor. O Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia diz isso, né? O Espírito Santo é Deus, e onde Deus atua, aí há liberdade. Então, a Bíblia Sagrada apresenta o Espírito como sendo a maneira como Deus realiza as suas atividades. Quinta questão e última, profecia, visão e sonho, essas três coisas, eram maneiras como o Senhor comunicava sua mensagem para aquelas pessoas. No Primeiro Testamento, quando nós lemos o Primeiro Testamento, nós vemos que o Senhor comunicava sua mensagem por meio de profecia, visão e sonho. E o Senhor fazia isso aos seus profetas. Então a palavra aqui é profetas. Essas são as três palavras: Pedro, Joel, Jesus, Espírito e profetas. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o caça-palavras para fazer a atividade. Se Deus nos permitir, semana que vem, nós nos encontramos aqui para o primeiro estudo da próxima lição. Não deixe de orar por mim, pedir a Deus o seu favor para que eu consiga continuar cumprindo esse compromisso de auxiliar você no estudo da palavra de Deus. Se Deus quiser, nos vemos então. Até lá.